Kai é um humano comum que trabalha para uma fundação especial, e apesar de ser muito fraco para realmente fazer algo a respeito, ele ainda quer fazer tudo o que pode para evitar uma guerra entre as raças e manter a paz deste mundo. Um dia ele encontra uma garota acorrentada em uma plataforma no céu, e pelo jeito que ela se parece, ela é aparentemente uma meio anjo e meio demônio, e após ver ele, a garota implora para que ele ajude ela a se libertar. Mas nada disso faz o menor sentido para ele, já que anjos e demônios estão em uma guerra com os humanos há muito tempo e até agora ela não disse nenhum insulto racista contra ele, então ele entende que algo deve estar terrivelmente errado. Há algum tempo, Kai sai de um carro e usa um par de binóculos para começar sua observação, enquanto seus companheiros de equipe estão sentados no banco de trás do carro e estão entediados. Eles odeiam ter que vir até aqui e esperar por toda essa demora do Kai, mas ele sempre observa o cemitério por pelo menos 100 segundos, então não tem como ele parar no meio disso. Séculos atrás houve uma guerra de longa data entre os demônios, os celestiais, os espíritos, as bestas místicas e os humanos, e a guerra causou muita devastação. Então Kai quer ter a certeza de que algo assim nunca aconteça novamente. Ele atualmente faz parte da Fundação Especial e tem a obrigação de observar esse cemitério, onde os demônios foram selados para garantir que nada dê errado novamente. E depois de 5 minutos, Kai abaixa os seus binóculos e relata que nenhuma anormalidade foi vista, então os demônios ainda estão devidamente presos. Com isso, ele volta para o carro e todos começam a voltar para a base. Mas no meio do caminho, seu companheiro de equipe pergunta a Kai por que ele precisa verificar o cemitério com tanta frequência, sendo que nenhum demônio conseguiu escapar durante séculos. Mas Kai reconhece que o cemitério realmente é seguro, mas é parte de seu trabalho como membro da agência garantir que os demônios nunca saiam. A garota entende seu ponto de vista, mas o outro cara ainda reclama porque ainda existem outros cemitérios no mundo. Então suas patrulhas são inúteis se eles apenas ficarem verificando este. Kai garante a ele que os outros cemitérios também estão sendo monitorados adequadamente por outros agentes, porque a humanidade não se pode dar ao luxo de deixar um demônio entrar. Então mesmo que o mundo esteja em paz no momento, Kai se recusa a baixar a guarda. Depois, na agência, Kai está fazendo um treinamento contra uma simulação de besta mítica, mas o sistema avisa que é realmente perigoso para ele tentar treinar contra uma simulação deste nível, já que ele ainda é muito fraco. No entanto, Kai ignora esse aviso e ataca o dragão antes de tentar derrubá-lo, mas o sistema estava certo, pois o seu ataque não fez nenhum dano ao dragão. Então se isso não fosse uma simulação, ele provavelmente seria devorado. Mas felizmente a garota Saki estava lá para desligar o sistema antes que ele se machucasse. E ela reclama porque Kai se arrisca muito, mas ele diz que o treinamento deve ser arriscado mesmo. Caso contrário, ele não seria capaz de melhorar de forma alguma. A garota brinca dizendo que seu nome teria entrado para a história se ele estivesse por perto para lutar na Guerra das 5 Raças. Mas ao contrário do lendário profeta, Kai sabe que não nasceu para esse tipo de coisa. Ele honestamente acha difícil acreditar que um humano possa ter vencido um dos heróis das diferentes raças. Eles eram guerreiros lendários extremamente poderosos que lideraram suas raças na batalha. Vanessa dos demônios, Alfreya dos celestiais, Kyoko dos espíritos e Refi das bestas míticas. E não há como dizer o que poderia ter acontecido se aqueles 4 ainda estivessem por perto. Mas felizmente todos eles foram derrotados pelo profeta Cid. Mas essa é apenas uma história que foi contada, já que não há nenhuma prova de que Cid ou sua espada dourada realmente existiram. Todos os outros heróis têm vídeos que provam que eles estiveram lá, mas estranhamente não há nada nos arquivos sobre o profeta Cid. Mesmo com a falta de provas, as pessoas ainda gostam de acreditar que ele realmente existiu, porque é reconfortante. Depois disso, a garota Saki vai até o rapaz Eshihan, que foi nocauteado pelo dragão, e diz para ele se levantar, pois eles precisam começar a pensar em seu presente para a celebração da promoção de Jeanne. Eshihan diz que eles podem simplesmente dar a ela um buquê de flores ou algo do tipo, mas Saki acha que isso é muito chato, já que todos os outros também receberão flores. Jeanne está sendo transferida para a capital real por suas habilidades excepcionais, apesar de ter apenas 17 anos, então eles precisam dar a ela um presente especial para a ocasião. Kai recebe uma mensagem de Jeanne pedindo para encontrá-la amanhã de manhã, e ela pede especificamente que isso seja mantido em segredo de seus amigos, mas eles já estão curiando no telefone, então eles começam a perguntar se ele está namorando com Jeanne. E já que ele não quer responder a nenhuma pergunta idiota, ele decide fugir. Na manhã seguinte, Kai está esperando Jeanne chegar ao ponto de encontro, e ela rapidamente aparece dizendo que se esforçou muito para se vestir para a ocasião. Kai ficou surpreso que ela realmente apareceu na hora certa pela primeira vez, já que ele está acostumado a esperar por ela por pelo menos 1 ou 2 horas. Ela o chama de rude por dizer isso, mas ela admite que foi extremamente cuidadosa para chegar na hora certa dessa vez. Afinal, ela vai ser transferida em breve, só que então ela percebe que Kai ainda está usando o uniforme. Apesar de hoje ser o seu dia de folga, mas isso é só porque Kai veio aqui logo depois de terminar o seu treinamento matinal, então ele não teve tempo suficiente para se trocar. Ele é literalmente o único cara que agiria tão casualmente sobre ir às compras com ela, mas é exatamente disso que ela gosta nele. Os dois continuam com as compras enquanto Jeanne está verificando algumas joias. Kai pergunta qual é o motivo dessa viagem de compras, então ela explica que quer comprar alguns presentes de despedida para Saki e Eshihan. Ela sabe que eles estão planejando dar um presente para ela, então ela quer dar algo em troca antes de ir, já que essa pode ser a última vez que eles vão
se ver, mas Kai diz que ela pode estar exagerando um pouco, já que sua transferência vai durar apenas 2 anos, então ela estaria aqui de volta em pouco tempo. Nisso, Eshihan e Saki teriam completado seu serviço como soldados, então eles seriam civis nesse tempo. Na verdade, em 2 anos, Kai e Jeanne provavelmente serão os únicos soldados restantes na agência. Kai tenta animar ela, lembrando que ela tem um trabalho duro para poder assumir a liderança depois que seu pai deixar o cargo. Ela sonha com isso desde criança, então ela não deveria estar triste por estar mais perto de seu sonho. Depois disso, eles continuam com suas compras e se divertem um com o outro. Então, quando o dia termina, Jeanne agradece Kai por ter concordado em sair com ela, já que ele tornou essa viagem muito mais fácil para ela. Enquanto esperava no semáforo, Jeanne se lembra da vez em que Kai foi ao cemitério aos 10 anos. Ele estava lá com o pai de Jeanne, mas de alguma forma ele acabou caindo no reino onde os demônios foram selados. E no fundo ele poderia ver claramente a lendária espada de ouro que pertencia ao profeta Cid. Mas ele não gosta de falar sobre essa história, pois ninguém acredita. Foi depois disso que a agência começou sua missão para garantir que os demônios nunca mais fossem libertados no mundo. E é por isso que Jeanne sabe que ele ainda será um soldado quando ela voltar. De repente ela pergunta a Kai se é possível que os dois se tornem mais do que amigos quando ela retornar, mas no meio de sua confissão a realidade começa a entrar em colapso por algum motivo. E Kai é o único que consegue ver as coisas malucas que estão acontecendo. E antes que ele possa entender o que está acontecendo, algo chamado de reencarnação mundial é executado. De repente ele abre os olhos para se encontrar em uma versão destruída da cidade. Com isso ele fica muito confuso no começo, mas sua confusão rapidamente se transforma em medo quando ele vê um demônio aparecer na esquina. Assim que o demônio percebe a presença de Kai, ele imediatamente começa a lançar um feitiço de ataque para matá-lo. Então Kai é forçado a bloqueá-lo com seu equipamento. Então ele conseguiu sobreviver ao ataque inicial, mas o demônio ainda não terminou, pois ele começa a carregar o seu próximo ataque. Então Kai corre para sua arma e assim que ele chega até ela, ele carrega algumas de suas balas especiais e usa para cancelar a magia do demônio. O demônio fica sem acreditar que um humano comum foi capaz de cancelar sua magia, mas isso é por causa de suas balas serem feitas com magia élfica. Então é o suficiente para neutralizar a magia demoníaca. O demônio tenta algo diferente e começa a lançar um feitiço em seus pés, mas Kai consegue pular para fora do caminho e diminuir a distância, antes de fazer um disparo a queima-roupa que incinera o demônio. Kai fica aliviado que seu plano funcionou, já que a última bala é feita para reproduzir o efeito do fogo de um dragão, mas ele nunca conseguiu usá-la antes e essa é a primeira vez que ele luta contra o demônio. Então ele está feliz por conseguir se mover como ele faz durante o treinamento. Ele só precisa torcer para não encontrar um dragão, mas do nada Kai escuta uma voz vindo de trás dele. Então ele se vira e encontra outro demônio olhando para ele e se perguntando como um humano sujo poderia ter conseguido derrotar um demônio. Kai levanta sua arma e pergunta por que o demônio é capaz de falar a língua humana se ele detesta tanto os humanos. Então o demônio diz que achou mais fácil dar ordens aos seus escravos humanos falando a língua deles. Kai ficou chocado ao descobrir que humanos são escravos neste mundo, mas o demônio se recusa a dar mais detalhes e diz que vai se livrar de Kai imediatamente, já que ele parece muito perigoso e o demônio está prestes a disparar um feitiço extremamente mortal. Mas no último segundo alguém joga uma granada de luz e enquanto o demônio está cego eles jogam Kai em um carro e eles fogem disparados e Kai fica surpreso ao descobrir que a garota que o salvou na verdade é Saki, mas ela diz que nunca viu ele antes na vida, então ela não faz a mínima ideia de como ele sabe o nome dela e não importa o quanto Kai insista que eles se conheçam. Saki e Eshihan continuam sem se lembrar dele. Os dois imaginam que Kai deve ter tido um episódio psicótico por causa do ataque do demônio, mas ele diz que realmente os conhece e não consegue acreditar que eles se esqueceram dele. Ele tenta dizer que eles estavam no mesmo time na agência, mas Saki diz que nunca ouviu falar da agência e diz que é uma soldada da resistência humana. Kai não tem ideia do que Saki está falando, então ele pediu para que eles explicassem o que aconteceu neste mundo. Eles dizem a Kai que na guerra das 5 raças os humanos acabaram perdendo há 30 anos, e as outras 4 raças dominaram o mundo. Então a humanidade foi quase exterminada e os que sobreviveram foram forçados a ficarem escondidos. Kai está começando a juntar as peças e percebe que esta é a cidade que foi destruída. Depois Kai é levado para um túnel subterrâneo, enquanto Eshihan explica a ele que as cidades em todo o mundo foram reivindicadas pelas 4 raças, e eles lutam principalmente entre si para reivindicar novos territórios, e esta cidade em particular foi tomada pelos demônios, e é por isso que os humanos tiveram que se mudar para o subsolo para sobreviver. Eles pegaram alguns espaços subterrâneos que ainda estavam intactos, e os remodelaram para se tornarem um refúgio seguro para os humanos. Dessa forma eles podem manter humanos seguros e tropas organizadas para lutarem contra as outras raças. Kai pergunta por que a humanidade perdeu a guerra, mas eles acham que a resposta é bem lógica, já que nenhum humano poderia derrotar um demônio sozinho. E além disso, todas as outras raças possuem heróis extremamente poderosos, então os humanos não tiveram chance. Kai está ciente do poder monstruoso que os demônios e as outras raças possuem, mas a humanidade foi capaz de vencer em sua linha do tempo por causa do profeta Cid. Então ele pergunta aos dois o que aconteceu com ele. No entanto, eles nunca ouviram falar de alguém com esse nome. Kai tenta explicar que Cid deveria ser um herói humano que derrota todas as outras raças, mas ele obviamente não existe nesse mundo, já que os humanos não seriam forçados a viver no subsolo
subsolo se existisse alguém assim. De repente, eles ouvem uma multidão por perto. Então Saki e Ash Han percebem que o líder principal está de volta. Então eles explicam que ao redor do mundo existem várias cidades humanas subterrâneas, e cada uma delas tem o seu líder principal que os defende. O comandante é quem protege a todos e Kai não consegue acreditar no que está vendo, pois o comandante daqui é simplesmente Jeanne. Saki e Ash Han contam a ela como encontraram Kai na superfície e que decidiram trazê-lo para dentro. Ela elogia os dois pelo bom trabalho e passa por Kai sem demonstrar nenhum reconhecimento. Kai não consegue aceitar que Jeanne não se lembra dele. Então ele tenta lembrá-la de que eles estavam literalmente fazendo compras juntos há alguns minutos atrás. Mas Jeanne não se lembra disso, então ela diz que vai embora e antes de ir, Kai pergunta por que ela está agindo como um homem, sendo que seu sonho sempre foi superar seu pai como sua filha. E essa declaração a faz parar por um momento, mas Kai é rapidamente impedido de conversar mais com ela. Kai passou o seu tempo olhando os arquivos deste mundo e tudo é exatamente o mesmo, exceto pelo fato de que todos os arquivos que envolvem ele ou o Profeta Sid não existem mais. Mas tem uma coisa que ainda não faz sentido para ele. Já que Sid nunca existiu nesse mundo para selar as outras raças, então por que os cemitérios que ele criou ainda existem? Kai foi até o cemitério no dia seguinte e descobre que a pedra de bloqueio que deveria manter o selo foi removida. Então ele entra e encontra a espada dourada do Profeta Sid. Ele caminha até ela e pega a espada. Nesse momento ele ouve uma voz dizendo para ele nunca abandonar a espada, pois é a chave das coordenadas do mundo, também conhecida como detentora do código. A espada então abre um portal que transporta Kai para uma plataforma misteriosa, e ao subir as escadas ele encontra a garota meio anjo e meio demônio acorrentada. Este foi o final do primeiro episódio. Obrigado por assistir, inscreva-se no canal para não perder a próxima parte.